Boa noite. Hoje, dia 24 de maio de 2026, nós começamos com o curso Ho'oponopono com Giancarlo Salvani, que sou eu. Bom, muito bem. Então vamos lá. Já dei um tempinho para o pessoal chegar. Como sempre, eu começo pontual. Se for o caso, eu repito, mas não enrolo. Vamos adiante. Pronto. Então, vamos começar a ler o Ho'oponopono. A paz começa comigo. Quando mudo meus pensamentos, o mundo muda ao meu redor. Não porque eu controle os outros, mas porque deixo de alimentá-los com memórias dolorosas. Então, pronto. Então, repito. A paz começa comigo. Quando mudo meus pensamentos, o mundo ao meu redor muda. Não porque eu controle os outros, mas porque deixo de alimentá-los com memórias dolorosas. O erro não está nas pessoas. O erro está nas memórias que repetimos sem perceber. Limpar é libertar. Libertar é permitir que a luz volte ao seu lugar. Muito bem, eu vou comentar, mas antes eu vou ler a outra epígrafe também, a outra citação. Eu me purifico para estar na presença de Deus. Uma vez aí, a divindade dará tudo o que é perfeito e correto para mim. Eu só sei disso. Esta é a meta da minha vida. Se eu tenho qualquer meta ou objetivo, é estar na presença de Deus. Esse é o Dr. Hewley. Bom, vamos começar comentando a citação de Morna Simeona. A paz começa comigo, quando mudo meus pensamentos, o mundo ao meu redor muda. Não porque eu controle os outros, mas porque eu deixo de alimentá-los com memórias dolorosas. Então vamos ver o que é isso. Na verdade, o Ho'oponopono diz que tudo que acontece, nós somos 100% responsáveis. Nós vamos estudar isso com mais detalhe para frente. Mas por quê? Quer dizer que o outro faz uma ação malvada, eu sou responsável? Não, não é no sentido tão grosseiro assim. O problema é outro, a abordagem é outra. Por que é que essa ação está se desdobrando como minha vida, está aparecendo naquilo que eu chamo de minha realidade? Nós estudamos com Taniguchi que isso que eu chamo de realidade é projeção mental. Então, eu estou projetando todo um conteúdo interno. O exterior é espelho do estado interior. Então, eu me pergunto, por quê? O que em mim está despertando que isso apareça como minha vida? É nesse sentido. E é também muito parecido com o que a gente sempre ouviu falar nos centros espíritas, que nós precisamos perdoar. Que quando a gente perdoa, o importante do perdão é muito mais para nós mesmos do que para o outro. O outro talvez nem precise do nosso perdão, mas nós precisamos nos libertar. E aí Morna Simeona diz que nós purificamos e nos libertamos. Justamente purificar essas memórias.
Memórias, nós já estudamos muitas vezes que para o Eckhart Tolle, memória é corpo de dor, padrões de repetição, de dor não resolvida ou mal resolvida. Memórias nesse sentido, até de corpo de dor, pode ser também lei do karma, tá? Não precisa vir desta vida. Então, memórias, a purificação, isso. Então, quando eu dou de cara com alguma situação, né, eu não compreendo e me pergunto o que em mim está me fazendo me espelhar nisso? Por que isso está entrando, se desdobrando como minha vida? Não precisa necessariamente ter uma resposta, uma explicação, porque quem quer respostas e explicação é a mente humana. Mas diante dessa situação, então eu digo: sinto muito, me perdoe, te amo, agradeço. Neste momento, libero minhas memórias. Me liberta do corpo de dor. Então, é uma purificação. Tá? Então, o Ho'oponopono não deixa de ser uma espécie de meditação, mas uma meditação assim, com objetivos, com ponto de vista bastante prático. Mas tudo isso que eu falei agora, nós vamos ver em detalhes. Eu só comentei a citação da Morna Simeona. E agora eu vou comentar do Dr. Lin. O Dr. Lin diz o seguinte: eu me purifico, limpar memórias, libertar, como a Morna já tinha dito. Eu me purifico para estar na presença de Deus. Uma vez aí, a divindade me dará tudo que é perfeito e correto para mim. A divindade dará tudo que é perfeito e correto para mim. Ou seja, a divindade assume Deus, assume a vida, que afinal de contas é dele. Faça-se a tua vontade, não a minha. E eu, enquanto ego, paro de fazer projeções mentais. E se estiver alinhado com Deus, pelo menos projeto coisas boas. Tudo isso está de acordo com os ensinamentos do Goldsmith, do Taniguchi, etc. Então ele diz: eu me purifico para estar na presença de Deus. Eu só sei isso. Eu só sei isso. Ele é bastante humilde. Eu só sei isso. Essa é a meta da minha vida. Se eu quero qualquer meta ou objetivo, é estar na presença de Deus. Agora, sabe que por que isso é muito importante? Muito importante mesmo. Porque a gente vai na internet e quando vai procurar vídeos sobre Ho'oponopono, a gente só acha coisas assim: Ho'oponopono para prosperidade, Ho'oponopono para trazer dinheiro, Ho'oponopono para trazer a pessoa amada. Isso é um absurdo. O Dr. Lin acabou de falar: eu me purifico para estar na presença de Deus. E a única meta, o único objetivo é estar na presença de Deus. Então não tem nada a ver, não tem nada a ver Ho'oponopono para prosperidade, esses negócios, tudo extremamente deturpado. Mas infelizmente é só isso que a gente vê na net. Tá cheio, tá? Bom, agora, antes de explicar melhor, porque ainda não é hora, eu vou ler uma apresentação, um início, tá? Vamos lá? Lembrem-se, por enquanto, é uma apresentação. Vamos devagar, eu já dei uma ideia geral. Vamos lá. Apresentação. O Ho'oponopono, em sua forma mais profunda, ou seja, na sua forma original e verdadeira, é um caminho de reconciliação interior. Já começa daí. Pronto. Então, para começo de conversa, o Ho'opono, em sua forma mais profunda, original e verdadeira, é um caminho de reconciliação interior. Eu comigo mesmo. Purificação da consciência. Já expliquei. Purificação de memórias, purificação de corpo de dor, purificação de projeções mentais,
Por que que aquele fato desagradável parece exterior, mas está se desdobrando e aparecendo como minha vida, como minha realidade? O que é que eu tenho com isso? Raramente vai ter resposta. Você vai ter que simplesmente desistir do conflito e purificar. Bem, mas isso, a explicação vem depois. Então, o Ho'oponopono, em sua forma mais profunda, é o caminho de reconciliação interior, purificação da consciência, restauração da harmonia entre o ser humano, a vida e o divino. A harmonia entre o ser humano e o divino, eu e Deus. E aquilo que se desdobra como minha vida é Deus se desdobrando e me ensinando. Então, se aparece um negócio estranho, cabe a pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Tem alguma coisa em mim que está despertando isso? A resposta, não trabalhamos com a resposta, porque quem quer a resposta é a mente humana. Mas vamos adiante. Muito além de uma técnica psicológica ou de um método de obtenção de resultados, ele nasce da percepção de que o sofrimento humano está profundamente ligado aos padrões de repetição da consciência. Corpo de dor, repetição de padrões, repetição da consciência, memórias, reações, medos, ressentimentos, corpo de dor, que continuam moldando a maneira como percebemos o mundo. O corpo de dor, então, vai repetindo as situações como disco quebrado, até que sejam resolvidas. Mas, às vezes, não são resolvidas de um ponto de vista humano, são resolvidas no sentido de libertar, abrir a mão, dissolver. Isso é o Ho'oponopono. Para Morna Nalamaco Simeona, a prática de limpeza, purificação, ocupa um lugar central. Limpar não significa negar a realidade nem reprimir emoções. Ou seja, não estou negando que eu encontrei uma situação desagradável e não estou reprimindo emoções. Significa a purificação que ela prega, significa permitir que os conteúdos interiores repetitivos sejam dissolvidos, sem violência, sem resistência e sem identificação absoluta com eles. Isso quem prega é o Eckhart Tolle. Nós vamos lá com a mente no passado, nos identificamos com o corpo de dor e sofremos pessoalmente como o próprio corpo de dor. Identificação. Então, o Tolle fala, observe de fora. E a Morna Simeona está dizendo assim, eu não quero atacar a dificuldade, reprimir, eu quero libertar, dissolver a situação através da não identificação. Então eu renuncio a mim mesmo e liberto, solto aquilo que está me prendendo, que eu estou segurando. Em vez de concentrar-se apenas nos acontecimentos exteriores, a atenção volta-se para o campo interior, onde medo, separação e sofrimento são continuamente alimentados. Continuamente alimentados por falsa identificação. Continuamente alimentados como o corpo de dor sempre vai para o passado para se alimentar de mais dor. Então, com o Ho'oponopono, a gente para de prestar atenção no exterior e botar culpa no exterior e começa a olhar o que está acontecendo dentro. Em outras palavras,
percebendo que é um corpo de dor, que é memória, que é karma. E o que é que eu tenho a ver com isso? Eu nem preciso responder, mas eu preciso libertar esses padrões. Então, repito o que eu disse lá no começo. Às vezes, nos centros espíritas falam, você perdoando, o perdão é mais importante para você do que para o perdoado, para você se libertar daqueles padrões. Vamos ler mais um pouco. Parte-se da compreensão de que a consciência humana raramente percebe a realidade de maneira completamente livre. Nós não vemos isso que a gente chama de realidade, é uma interpretação, através dos 5 sentidos, através da nossa formação, dos nossos conceitos e preconceitos. E aí a gente chama isso de realidade. Então, repito, parte-se da compreensão de que a consciência humana raramente percebe a realidade de maneira completamente livre. Frequentemente vemos o mundo através de memórias acumuladas, hábitos emocionais, condicionamentos antigos, como eu expliquei. E quando se fala em memórias acumuladas, hábitos emocionais, condicionamentos antigos, pode ser tanto dessa vida quanto lei do karma de muitas vidas. Não vai fazer diferença. Assim, muitos conflitos exteriores refletem também estados interiores não reconciliados, não resolvidos, não harmonizados, corpo de dor. Então, os conflitos exteriores refletem projeção mental. A purificação não é uma fuga do mundo, mas uma transformação da maneira como o mundo é vivido. Um outro olhar sobre o problema. Um outro olhar que não fica botando a culpa em tudo que acontece fora e se pergunta, por que eu estou participando disso? Memória, corpo de dor. O Ho'oponopono, em sua forma verdadeira, aproxima-se mais de uma disciplina contemplativa. Por isso que eu trouxe aqui. Aproxima-se mais de uma disciplina contemplativa, é parecido com tudo que nós estudamos, do que com um sistema mental de controle. Não tem nada a ver com controle mental. Controle mental é esse pessoal que está falando Ho'oponopono para atrair prosperidade, ou para Ho'oponopono para atrair a pessoa amada. Parece esses trabalhinhos aí de beco. Então, o Ho'opono, em sua forma verdadeira, aproxima-se de uma disciplina contemplativa de tudo que nós estudamos. Seu objetivo não é fortalecer o ego, mas torná-lo menos rígido, menos dominado pelo medo, menos compulsivamente reativo, menos corpo de dor. A prática conduz gradualmente a um estado de maior simplicidade interior, desapego, silêncio e abertura. Não se trata de passividade, mas de abandonar a ilusão de que a mente pessoal, isoladamente, consegue controlar plenamente a existência. Vou repetir. Abandonar a ilusão de que a mente pessoal, ego, mente humana, corpo de dor, isoladamente, consegue controlar plenamente a existência. Não consegue controlar absolutamente nada. Daí a renúncia de si mesmo, desapego. Há uma confiança crescente numa inteligência mais profunda da vida e do espírito. Deus. Uma confiança que Deus governa a vida, que afinal de contas é dele.
O Ho'oponopono tradicional, lá dos Kaunas, lá do Havaí, também possui forte dimensão de reconciliação. Originalmente, estava ligado à restauração da harmonia entre pessoas, famílias e comunidades. Compreendia-se que dores antigas, ressentimentos ocultos e conflitos não resolvidos continuavam agindo invisivelmente dentro da consciência humana. Conflitos não resolvidos é corpo de dor. Curar não significava vencer o outro, ter razão, vencer, mas dissolver separações e restaurar o equilíbrio. Bom, o que quer dizer isso? Quer dizer que então que o Ho'oponopono original, ele era reconciliação entre as famílias. Vencer o corpo de dor, vencer a reatividade, voltar à harmonia. Não se tratava de alguém vencer, se tratava de purificar a dificuldade, restabelecer o senso de unidade, né? Terminar com o sentimento de separação. Então, o Ho'oponopono promovia o quê? A unidade, uma só consciência. Amar ao próximo como a si mesmo, porque o próximo é a mesma consciência que eu sou. Então, ele trazia harmonia entre as famílias, dissolvendo esse senso de separação. Então, aquele que ofendeu e o ofendido, eles tinham que ver um ao outro a mesma vida, a mesma realidade, e restabelecer a harmonia. Como vocês podem ver, todas essas coisas nos são assim, bastante familiares. Tá? Aqui. Então, curar não significava vencer o outro, não era uma questão de ter razão, isso é ego. Mas dissolver separações, restaurar o equilíbrio, restaurar a unidade que nós somos. Em seus aspectos mais elevados, essa visão aproxima-se surpreendentemente de muitas tradições contemplativas universais. Ora, exatamente por isso que eu trouxe aqui. A gente vê muita coisa do Tolle, do Goldsmith, do Taniguchi. Então, essa visão aproxima-se surpreendentemente de muitas tradições contemplativas universais. A ideia de purificar os movimentos interiores, pacificar os pensamentos, abandonar a reação compulsiva, a reatividade, e abrir espaço para uma ação mais profunda do espírito, encontra paralelos em Isaac o Sírio, João Cassiano, Mestre Eckhart, Simeão, o novo teólogo, Crisóstomo, Agostinho e tantos que nós estudamos. E na tradição exicasta em geral, que são os padres do deserto, entre outros. Todos eles falam a mesma coisa. Nós temos percebido isso nos nossos cursos nos últimos tempos. Em todas elas, em todas essas tradições, sob linguagens diferentes, em todas elas reaparece a percepção de que o ser humano sofre porque vive dividido, identificado com movimentos mentais repetitivos. Foi o que a Morna Simeona disse. É o corpo de dor do Tolle também, identificado com movimentos mentais repetitivos e separado da profundidade silenciosa do espírito. É o centro do ensinamento do Goldsmith, senso de separação de Deus. Separação da profundidade silenciosa do espírito.
Assim, o verdadeiro Ho'oponopono pode ser compreendido como exercício contínuo de purificação, reconciliação, desapego, silêncio interior, transparência diante do divino, fazer de mim um instrumento, que eu seja uma janela para o amor de Deus. Todos esses temas são nossos conhecidos. Pronto, pode falar, Tereza. Boa noite a todos. Eu não sei se eu perdi ou não, mas como é que surgiu? Onde foi criado o Ponopono? Como que ele Ah, surgiu? não, espera lá. Não, não surgiu, não. Eu estou apresentando o que é, e o texto seguinte um pouco continua apresentando no sentido prático, e o terceiro ponto é a história do Ho Oponopono, como ele foi criado, mas no Ocidente. Tá bom. Lá entre os havaianos, já apareceu aqui na apresentação. Era uma técnica para conciliar as famílias. Da mesma forma, dissolver os conflitos, as separações, mas através de restaurar a unidade e a harmonia, e não de colocar alguém como vencedor, alguém tendo a razão. Então, a intenção original era essa. Tá? Quem organizava essas sessões eram os kaunas, que eram uma espécie de sacerdotes que em outras culturas você chamaria de xamã, Tá tá? certo. Mas tudo isso vai ser detalhado aí para frente. Tá Mas bom. inicialmente ele era uma prática, isso apareceu no texto, uma prática de conciliação entre as famílias, porque nas sociedades chamadas primitivas, de primitiva não tem nada, primitivo somos nós que atacamos crianças, mulheres, atacamos os idosos, jogamos no lixo. Primitivo somos nós. A sociedade primitiva ela é muito unida. Uhum. Ela não é tão individualista e tão egoísta como nós. Então, quando surgem conflitos, há uma visão mais coletiva. E isso foi muito favorável para desenvolver o Ho'oponopono como uma visão de conciliação da unidade. Mas isso vai ser bem tratado minuciosamente. Por enquanto, é só uma apresentação. Obrigada. Título mesmo é a apresentação. Então, vamos adiante. Aliás, tudo que eu expliquei até agora é apenas uma apresentação, para a gente saber onde é que a gente vai pisar. Então, o Ho Oponopono é purificação, é reconciliação, é desapego, é silêncio interior, transparência diante do divino. Coisas que a gente já estudou com os autores modernos, Tolle, Goldsmith e Taniguchi, e com os autores antigos, João Cassiano, Crisóstomo, Orígenes, né? Esses, Gregório de Nazianzo, todos esses que a gente tem visto. E que depois a gente volta para o Tolle e fala, nossa, mas como é familiar o ensinamento. Exatamente isso. Bem, seu propósito mais profundo do Ho'oponopono. Seu propósito mais profundo, portanto, não é controlar a realidade. Nada está sob controle. Deus controla tudo. Então, o propósito mais profundo não é controlar a realidade, mas participar dela conscientemente, sem guerra interior e sem separação, unificado, pacificado. Somente mais tarde, na popularização moderna, surgiram interpretações centradas, Já sobretudo. compartilhando. Espera aí um pouquinho. É o defeito de sempre. Para mim, aparece como compartilhado.
Um momento. Pronto. Somente mais tarde, na popularização moderna, surgiram interpretações centradas, sobretudo, em atração, prosperidade, manifestação e obtenção de resultados fenomênicos, termo que o Taniguchi usa. Quer dizer, mais tarde eles pegaram o Ho'oponopono e começaram a avacalhar e colocar atração, prosperidade, pessoa amada, resultados fenomênicos impermanentes, mas nunca foi isso, nunca. E aí, no decorrer do curso, eu tenho muitos e muitos textos originais de Morna Simeona, do Dr. Lin, de Serge King, grandes nomes, para a gente ver os textos originais mesmo. Isso nunca teve nada a ver, isso é um absurdo. Embora essas releituras tenham contribuído para difundir o nome do Ho'oponopono, frequentemente deslocaram seu eixo espiritual. Mas o que adianta difundir uma coisa toda errada e falsa? O centro da prática deixou de ser, então, a purificação da consciência para tornar-se a satisfação dos desejos do ego. Mas nós vimos que era justamente o ego, o apego e o corpo de dor é que causavam os problemas. Mas em sua inspiração mais madura, quer dizer, verdadeira, o Ho'oponopono aponta precisamente na direção contrária. Não ampliar a compulsão do controle, e sim dissolvê-la. Não reforçar a identificação com os objetos da consciência, prosperidade, pessoa amada, que é posse, não é amor, mas libertar-se dela, ao contrário, libertar-se de tudo isso. Desapego. Não adquirir poder sobre a vida, mas reconciliar-se profundamente com ela. Vocês se lembram que o Taniguchi fala: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Lembram disso? Reconciliar-se profundamente com a vida. Portanto, Ho'oponopono nunca foi atrair coisas, mas dissolver conflitos interiores, abandonar a compulsão de controlar, purificar memórias emocionais, corpo de dor, permitir uma ação mais alta da consciência, não eu ego, mas o eu sou, restaurar a unidade. Então, o Ho'oponopono é isso, não é atrair impermanências, dissolver conflitos interiores, abandonar a compulsão de controlar, isso é o ego, purificar memórias emocionais, isso é corpo de dor, permitir uma ação mais alta da consciência, isso é renunciar a si mesmo, restaurar a unidade, permitir que Deus governe a vida, que afinal de contas é dele. Bem, enfim, uma citação de Serge Cailly King. A cura verdadeira não é fazer o universo obedecer à vontade pessoal. Cura verdadeira não é isso. Fazer o universo obedecer à vontade pessoal. Cura verdadeira é tornar-se suficientemente transparente para que a harmonia natural possa agir. Mas a harmonia natural é Deus. Essa é a harmonia verdadeira. Eu repito, cura verdadeira não é fazer o universo obedecer à vontade pessoal.
o universo servir ao ego, é tornar-se suficientemente transparente para que a harmonia natural, isto é, Deus, possa agir. Tá? Então, essa foi a apresentação. Então, é uma coisa assim muito engraçada, porque eu disse para vocês assim, vamos pegar o Ho'oponopono mais profundamente, porque é uma visão de tudo que nós estudamos mais prática. Mas aí a gente vem aqui e começa com praticamente as mesmas abordagens que nós estudamos sempre. Então, por que mais prática? Porque quando a gente estuda o Goldsmith, o Taniguchi, e especialmente o Tolle, nós vamos lá, corpo de dor. Mas aí ele fala assim, não, seja observador. Então a gente quer se observar e entender o corpo de dor. Mas qual a diferença do Ho'oponopono? O Ho'oponopono percebe que há o corpo de dor, mas ele desiste de entender. É por isso que ele é mais prático. Ele desiste de entender. Ele fala, nossa, está acontecendo alguma coisa estranha aqui. Não vou botar culpa no exterior. É a minha vida que está em projeção mental. Isso está acontecendo comigo, deve ter alguma razão na minha história. Corpo de dor, karma, o problema é meu. Mas eu não preciso observar e fazer nada. Mesmo sem entender, porque muitas vezes é difícil entender, eu agora paro, renuncio, eu desisto. Seja o que for, neste momento, agora, só vai funcionar no agora, porque é memória, é passado. Só vai dissolver se você estiver no presente, no agora. Neste momento, eu libero, eu solto o que está me amarrando. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Agradeço. Estou encerrando um ciclo, estou liberando as memórias. Estou reconciliando para que não se repita. Nesse sentido, é prático. Então, por exemplo, muitas noites eu sou atacado pelo corpo de dor. Acredito que todo mundo é. Por memórias. Já dei esse exemplo várias vezes. Então, sou atacado. Muitas vezes eu percebo, me acalmo e pergunto para mim mesmo: por que isso agora? Por quê? Não tem resposta. Então, eu agora, percebendo esses padrões, eu agora liberto essas memórias, sinto muito, me perdoe, te amo, agradeço e volto a dormir tranquilo. O significado do sinto muito, me perdoe, te amo, agradeço, nós vamos estudar. Não é mantra. É renúncia, desapego do problema. É outra coisa. Nós vamos estudar em detalhes o significado. Eu só estou dando um exemplo. Primeira aula, eu estou situando para quem não acompanha saber o que é. Até porque a internet é riquíssima em mostrar o que não é. Então, por isso que nós vamos com calma, porque tem muita coisa para a gente explorar. Mas uma apresentação, eu tenho que, numa aula só, mostrar como o motor inteiro funciona. A gente mostra uma peça, outra peça, outra peça, a pessoa não entende como o motor funciona. Até que chega uma hora que ela entende o motor como um todo. Né? Então, por isso eu estou fazendo uma apresentação e, ao mesmo tempo, alguns comentários adiantando, para que a pessoa possa ter uma visão do todo, porque senão fica muito difícil, realmente. Tá? Então, vamos mais um pouco.
Inclusive, fica parecendo muito teórico, mas é porque estamos introduzindo. Aí não tem jeito, tem que ter uma explicação mesmo. Tá? Não adianta parar aqui, juntar todo mundo, agora vamos meditar. Sinto muito, me perdoe, te amo, agradeço, sem que as pessoas entendam o que é que está acontecendo. Senão elas vão ficar repetindo que nem papagaio. E isso não é o que a prática propõe. A prática propõe renúncia, desapego do problema. Neste momento eu liberto minhas memórias. Mas nesse momento, no agora, no aqui e agora, eu liberto minhas memórias. É fundamental essa ideia de presente absoluto. Senão, não funciona. Então, vamos adiante mais um pouco. Uma outra apresentação ainda. Conhecendo o Ho'oponopono. Em havaiano, Ho significa causar. Ponopono quer dizer perfeição. Portanto, Ho'oponopono significa causar perfeição, ou seja, reparação, corrigir um erro, tornar certo, causar perfeição. Trata-se de livrar-se das recordações, memórias, corpo de dor, trata-se de livrar-se das recordações que tocam repetidamente na sua mente. É o corpo de dor voltando ao passado para se alimentar da mesma dor 500 mil vezes até ser resolvida. Trata-se de livrar-se das recordações, memórias que tocam repetidamente na sua mente, pode ser memórias karmáticas. Aquela conversa mental interna incessante, como depois de situações estressantes e desagradáveis, que a gente não consegue parar de pensar na ofensa, ou remoendo pensamentos durante a noite. Então, livrar-se dessas recordações, dessas memórias, que podem ser memórias karmáticas também, e encontrar a paz. Sem os pensamentos se repetindo, sem as crenças limitadoras, sem condicionamentos, sem as lembranças dolorosas, um espaço vazio, vamos chamar assim, se abre dentro de você. Pelo desapego, pela renúncia de si mesmo. Então aparece um espaço vazio dentro de você, desistindo de querer controlar a vida. O espaço vazio se abre dentro de você. O Ho'oponopono lhe permite soltar essas recordações dolorosas, que são a causa de tudo que é tipo de desequilíbrios e doenças. Na medida em que a memória é limpa, inspirações divinas ocupam esse vazio dentro de você. Como assim? Num espaço vazio, as intuições começam a aparecer. Mas se o espaço está cheio, elas não aparecem. Por que elas estão cheias? Porque a gente não para de falar. A gente não para de falar e reclamar. Mas a gente nunca para, se acalma e escuta. Então a gente só fala e reclama. Falando e reclamando, projetamos mentalmente a reclamação. Então, essa é a raiz do problema, enfim. Então, quando a gente para um pouco, não é parar a mente, porque é uma luta insana que a gente vai perder, mas ao acalmar, aparece um vazio, eu não gosto de chamar de vazio, mas aparece uma brecha, um vazio, onde a voz de Deus pode aparecer. É aquela história da xícara cheia, esvazia sua xícara para poder vir uma intuição, uma inspiração. Agora você não para de ficar remoendo e reclamando, não tem espaço para Deus. Ele está lá, mas a gente não consegue ouvir. Vamos lá.
Ele está lá, ele sempre esteve. Então, na medida em que a memória é limpa, apego, corpo de dor, a memória, karma, a memória limpa, inspirações divinas ocupam esse vazio dentro de você. A única coisa que devemos fazer é limpar. Limpar todas as recordações. Então, não se trata tanto de observar e compreender, mas sim perceber que a dor tomou lugar e perceber causa um certo estranhamento, do tipo assim, nossa, o que está acontecendo? Mas imediatamente não procurar explicação humana e procurar liberar e se desapegar da situação. Então, a única coisa que devemos fazer é limpar todas as recordações com 4 simples frases que abrangem tudo. Elas serão melhor explicadas lá na frente. Sinto muito, me perdoe, te amo, agradeço. As frases estão relacionadas às 4 joias de Jesus, mas serão melhor explicadas lá na frente. Compaixão, humildade, amor e gratidão. Sentimentos que dissolvem corpo de dor. A compaixão, sinto muito. A humildade, me perdoe. O amor, reconcilia. E a gratidão. Agradeço todo o ensinamento. Até aqui. Foi assimilado, é hora de libertar. Lembrem-se, novamente, um problema é uma memória repetindo uma experiência do passado, um disco quebrado. O Ho'oponopono é um apelo à divindade para cancelar as memórias que estão se repetindo como problemas. Então, esse sinto muito, me perdoe, te amo, agradeço, é voltado para a divindade, para que ela, dentro de nós, assuma, dissolva com compaixão, com humildade, com amor e com gratidão. O Dr. Lin mantém essa frase sempre em mente. A paz começa comigo, porque tem que começar de dentro se tudo é projeção mental. É o que ele procura praticar, embora ainda tropece, vez ou outra. Não são só nós que tropeçamos, eles também tropeçam na condição humana. Com o Ho'oponopono, estamos assumindo a responsabilidade pelas memórias que compartilhamos com as outras pessoas. Então, quando se fala 100% responsável, não quer dizer que eu sou responsável pelas ações dos outros. Eu sou responsável pelas memórias, pelo corpo de dor, pelo karma que eu estou projetando em outras pessoas e com outras pessoas, porque existem projeções coletivas também, participativas. Mas eu sou responsável pela realidade que eu projeto. E é a única que eu posso conhecer. A única realidade que eu posso conhecer é a realidade que eu projeto. Então, eu sou 100% responsável pelo que eu chamo de minha realidade, entre aspas. De tudo que acontece à nossa volta, temos uma percepção humana extremamente limitada. E é a partir dessa limitação que julgamos todas as coisas. Portanto, não sabemos o que realmente está acontecendo. Por isso que eu falei, não adianta o ego, a razão humana, querer compreender. Ela tem uma compreensão limitada, uma percepção limitada. Então, a gente não vai ter uma resposta do que está acontecendo. Mas é importante perceber que está acontecendo alguma coisa. Como nós não vamos ter uma resposta, então dizemos para a divindade: se existe algo acontecendo em mim que me faça vivenciar
as pessoas de determinada maneira, eu gostaria agora de liberar isso. Largando de mão essa vontade de consertar as coisas, de mudar as pessoas e deixando que Deus o faça, eu gostaria de liberar isso. Essa memória que eu estou compartilhando e que faz aparecer como minha realidade. Deixando que Deus o faça, nós mudamos nosso mundo interior. O que causa uma mudança também no mundo externo. Muda a projeção mental. Ser 100% responsável, já expliquei, de uma maneira introdutória, mas expliquei. Ser 100% responsável é um caminho de pedras. Quando nos ocorre um problema, o intelecto, a mente humana, sempre busca alguém ou alguma coisa para culpar. Vai jogar a culpa do lado de fora. Insistimos em procurar fora de nós a origem dos nossos problemas. A Kauna Morna Simeona, professora do Dr. Lin, ensinava que estamos aqui somente para trazer paz para a nossa própria vida. Se trazemos a paz para a nossa vida, tudo em nossa volta descobre o seu próprio lugar, seu ritmo e paz. Em outras palavras, se eu me purifico, eu começo a projetar mentalmente, eu começo a projetar paz. Essa purificação é a essência do processo Ho'oponopono. Essa foi mais uma introdução. Observações. Primeiro, para que seja eficiente, é preciso o praticante estar centrado no presente, pois as memórias vêm do passado. Medo e expectativas e ansiedade projetam-se para o futuro. Só podemos libertar-nos delas estando no presente, aqui e agora. É um ponto importante a ser observado na meditação. Por isso, não adianta repetir mecanicamente, sinto muito, me perdoe, te amo, agradeço. Isso precisa ser falado, pensado, sentido no presente absoluto. O que o Tolle chama de poder do agora e que o Goldsmith chama de praticar a presença. Então tem que ser agora. A oração, que depois eu posso, chama neste momento libero as minhas memórias. Mas o importante é neste momento, é agora. Eu não estou no passado. A partir do agora eu dissolvo as memórias. 2. Dizer sou grato, sou grata, porque aí por aí é assim, né? Ah, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Eu não gosto. Dizer sou grato ou sou grata causa uma confusão de gênero, particularmente quando se trabalha em grupo. Então, eu prefiro dizer eu agradeço. E assim a confusão se desfaz. Até porque o Ho'oponopono, sendo do Havaí, foi transmitido para nós em língua inglesa, né? Do jeito americano de ser e falar, né? Mas a expressão é thank you. Não é sou grato, sou grata. Eu agradeço mesmo. E agradeço faz sumir aquela confusão de gênero que a gente discutiu, lembra com a Tereza? Ah, por que eles falam sempre o homem? E eu disse, mas isso me incomoda, não pense que me incomoda. Então eu prefiro dizer agradeço. Sou grato, fica confuso. 3.
Ho'oponopono original nunca foi um mantra mágico de atração e prosperidade. Ele é um processo de purificação das relações, restauração da ordem interior, reconciliação com o invisível. Ele entende que o mundo exterior é continuamente alimentado pelas estruturas interiores da consciência. Projeção mental. Trata-se de não tentar manipular a realidade fenomênica, mas, muito ao contrário, de libertar-se da compulsão de manipulá-la. Exatamente o oposto. Bem, enfim, a partir daí nós vamos ver a história do Ho Oponopono, tá? Depois, um texto sobre 100% responsável, citações de Morda Simeona, muitas, depois do Dr. Lin, depois do Serge Kim, muitos, muitos e muitos. O que os originais têm a dizer sobre isso. A prática do Dr. Lin, diversos casos, né? E assim nós vamos ter uma visão mais prática e verdadeira, com várias citações originais dos seus autores e praticantes. E não essas maluquices aí de prosperidade e atração da pessoa amada. Se tem que atrair a pessoa amada, então não é amor. É dose, viu? É duro. É duro. Isso é tudo fruto de uma sociedade muito egoísta, que só consegue ver resultados no mundo prático material. Né? E tudo que essa sociedade consegue como resultados práticos no mundo material, acaba amanhã, é impermanente, é que nem castelo de areia. Nós temos que buscar algo mais definitivo. Conversão verdadeira. Mas conversão verdadeira é uma pacificação interior. Como nós somos humanos muito conflituosos, então o Ho'oponopono traz um pouco de paz, né? Sem a necessidade de compreender o conflito. Esse é o ponto de diferença, porque todo o resto é igualzinho a tudo que nós estudamos. A única coisa diferente é que você, quando percebe o corpo de dor, você imediatamente larga a mão de querer entender. E imediatamente parte para o desapego. Eu não preciso disso. Isso apareceu, mas agora eu vou dissolver. Tá? E funciona. Funciona. Bom, continuamos na semana que vem. Agradeço, agradeço, agradeço. E amanhã nossas iluminações, que sempre tem coisas assim, bem vivas do momento. Tá bom? Bom descanso para todos. Obrigada, boa noite.